a centralidade de Outubro. Tiveram que se render diante do gigantismo do que foi a Revolução de Outubro. Mas do posto, o que eu vou falar um pouco do passado e do futuro, que foi o convite que vocês me fizeram. Outubro em perspectiva histórica, falar um pouco do que foi Outubro, e depois Outubro já com, digamos, no contexto do início do século XXI, 100 anos depois, a atualidade da luta pelo socialismo. Primeiro, o tema do contexto histórico. Por que aconteceu a Revolução de Outubro? Vejam, revoluções acontecem porque toda a sociedade, em algum momento da sua história, entra em crise. Vocês estão familiarizados com o conceito de crise, mas como ele é muito banalizado, quero recordar para ficar claro. Uma sociedade entra em crise, ou uma pessoa entra em crise, ou uma faculdade entra em crise. Tudo que existe entra em crise. Cada um de nós já entrou em crise. Vai entrar em mais crise. Não há transformação sem crise. Porque não há transformação sem conflito. E crise significa que a mudança é necessária, mas há resistência à mudança. A mudança tem que abrir o caminho, mas há inércia. Há uma profunda inércia nas sociedades humanas que resiste à transformação. E a sociedade russa entrou numa crise terminal. Fundamentalmente por 4 grandes fatores. O primeiro, a Rússia tinha uma ditadura arcaica, e a arcaica talvez não defina. A ditadura dos Romanov na Rússia era uma excrescência de tipo medieval, era uma anomalia histórica. Ou seja, uma família real tinha um domínio sobre uma classe privilegiada, que era a nobreza latifundiária. Quase 150 anos depois do triunfo da Revolução Burguesa na França, 1 século e meio depois, 6 gerações depois. Isto é o anacronismo da ditadura czarista. A ditadura czarista, no início do século XX, tinha construído a máquina política, policial mais poderosa que alguma vez a história da humanidade tinha visto. Comparada com o Santo Ofício, com a Inquisição, liderada pelos jesuítas, a Ucrânia era uma máquina de guerra. Dezenas e dezenas e dezenas de milhares de funcionários. Isso era a ditadura arcaica. Um pouco como o regime militar brasileiro. Não sei se vocês sabem, em 84, quando o SNI foi dissolvido e criou-se o embrião da atual Agência Brasileira de Informações, o SNI tinha a maior folha de pagamentos do Brasil em 1984. Tinha 400 mil pessoas sendo pagas pelo Serviço Nacional de Informações. 400 mil. A maior fábrica do Brasil era a Volkswagen Anchieta, tinha 40 mil operários na época. Tinha 10 Anchietas. Volkswagen Anchietas. E o SNI era um clube de distraídos comparado com a Ucrânia, com o grau de profissionalização que era a polícia política do czarismo dos Romanov. Então este é o primeiro fator. É um anacronismo, uma excrescência histórica, é um arcaísmo. A preservação de um regime ditatorial policial implacável, com a maior polícia política que até então a humanidade tinha conhecida, em pleno século XX. Segundo elemento, a Rússia não conheceu a Revolução Agrária. A servidão, que era uma forma de exploração de tipo feudal, legalmente deixou de existir na Rússia no início da década de 60 do século XIX, ou seja, aproximadamente meio século antes da Revolução de Outubro, muito pouco tempo antes. Isso, claro, a servidão, compreendam, na Península Ibérica a servidão acaba com a reconquista do sul ibérico aos mouros, né? Ao Califado de Córdoba. Nós estamos falando do século XV. A servidão na Alemanha preservou-se mais, porque a guerra camponesa alemã foi derrotada, mas existiu servidão na Alemanha até o século XVIII, mas ainda assim já tinha desaparecido da Alemanha há um século. Nesse período histórico, um século significava 4 gerações. A expectativa de vida era muito menor do que hoje em dia. Então a vida adulta não ia muito além de 25
30 anos, juntando com a infância, a idade média era inferior a expectativa de vida, né? Era inferior a 40 anos. Então, o segundo elemento é o latifúndio. O latifúndio e o parasitismo da nobreza que vivia da redistribuição da riqueza feita pelo Estado dos Romanov. Uma nobreza também anacrônica, ou seja, anacronismo significa tudo aquilo que sobrevive muito além do seu tempo histórico. Quando algo sobrevive muito além do seu tempo histórico, é um anacronismo. Por exemplo, nós podemos dizer que os graus de analfabetismo que há na sociedade brasileira são um anacronismo para o que é hoje o Brasil. O Brasil tem entre 17 e 20 cidades com 1 milhão ou mais de habitantes. Então é uma sociedade que tem 86% da sua população vivendo em cidades. É um anacronismo que 15% sejam analfabetos e que outros 15% sejam iletrados, são semi-letrados, são funcionais. Isso é um anacronismo, é desproporcionalmente atrasado para o que é o Brasil. Ou seja, a burguesia brasileira construiu uma indústria aeroespacial, mas não garantiu acesso da sua juventude à educação básica. Então isto é um anacronismo, é uma distorção, é uma monstruosidade, um anacronismo. No Brasil está cheio de anacronismo. Mas a Rússia era assim. O terceiro elemento chave é que a Rússia, embora fosse esse oceano agrário atrasado, mergulhado na escuridão do analfabetismo, mais de 90% da população analfabeta, mais de 70%, como Klaus nos recordou, da população agrária, tinha 2 megacidades entre as maiores do mundo, 2 cidades macrocéfalas. Macrocéfalas significa 2 gigantes, 2 cabeças gigantes, num corpo amorfo. Moscou e Petrogrado, 2 das maiores cidades europeias. Não sei se sabem, Moscou é a maior cidade europeia hoje. Tem 15 milhões de habitantes. É maior que Londres. É o dobro de Paris. É 3 vezes Berlim. A maior cidade europeia é Moscou, hoje. Moscou já era uma das maiores cidades europeias no início do século XX. Petrogrado era uma das mais ricas capitais europeias. Não sei se sabem, Petrogrado é uma das cidades mais bonitas do mundo. E é mesmo, porque é a cidade dos palácios. Uma cidade construída para a nobreza se divertir. Uma cidade de avenidas largas e palácios por todos os lados. É impressionante. Você pode passar semanas em Petrogrado visitando só palácios, incluindo o palácio do Strogonoff, que deu origem ao prato mais famoso da culinária russa, que é o Strogonoff, que era um dos mais ricos fidalgos, né, da corte dos Romanov. 2 cidades enormes, mas a principal característica dessas cidades, embora elas fossem centros de poder da monarquia e grandes centros culturais, evidentemente. Lembrem-se que a Rússia, sob os Romanov, tinha uma das 3 maiores literaturas do mundo, uma das 3 melhores músicas do mundo e, de longe, o melhor bailado do mundo. De longe. Então era um dos centros culturais do mundo. Os grandes escritores, os grandes músicos, os grandes concertos, os grandes bailados, as grandes óperas eram todas apresentadas aí. Mas o mais importante não era isso. O mais importante é que essas eram 2 das maiores cidades proletárias do mundo. Ou seja, este império que tinha dentro dele dezenas e dezenas de nações oprimidas, dezenas, tendo como o grande caldeirão o Cáucaso, naquele momento. O Cáucaso vocês se localizam, né? Onde está Azerbaijão, Geórgia, Chechênia. Estas eram cidades muito industrializadas. E algumas das fábricas mais modernas do mundo já estavam na Rússia. Competiam com o que havia de mais moderno nos Estados Unidos. Fábricas tão modernas como as que existiam em Chicago ou em Detroit existiam na Rússia.
A mais famosa de todas é a famosa Putilov, no coração do bairro, que fica do outro lado do rio Neva, que divide Petrogrado em duas. É um grande rio, como o Tejo, como tantas outras cidades. Tem um grande rio. Eu ia falar do Tietê em São Paulo, mas fico com vergonha de falar disso. Né? Vocês vão achar que eu sou muito paulista-centrado. Na verdade, eu sou falso paulista, né? Eu sou carioca, eu estou num exílio político em São Paulo, por devoção à classe trabalhadora. É um exílio de 40 anos, mas eu continuo tratando como um exílio temporário para manter o suspense. Essa é a terceira característica. E a última é a guerra. Sem a guerra, evidentemente, não se compreende a revolução. A guerra transformou tudo. Se calcula, já vos disse, que a Primeira Guerra Mundial sacrificou 10 milhões de vidas. 3 milhões delas eram russas. Ninguém pagou, no século passado, o preço pelas guerras como os russos. 3 milhões morreram antes de fevereiro de 17, na Guerra Mundial. E depois, na Segunda Guerra Mundial, os números mais conservadores, há muitos números, estimam entre 20 e 25 milhões de russos morreram na luta contra o nazifascismo. Ninguém morreu como os russos no século XX. Ninguém. Então, o tema da guerra tem uma importância vital, porque a guerra, ela subverte todas as relações sociais. Com a guerra, o país aumenta o seu endividamento externo. Com a guerra, o país tem que construir uma forças armadas desproporcional aos seus recursos. Nós estamos falando de um império com 150 milhões de habitantes que tem que manter um exército na linha de frente de 5 milhões de soldados. 5 milhões de soldados. Portanto, e perdendo a guerra. Isso significa que entre 14 e 17, todos os meses chegavam nas comunidades agrárias, nos MIR, os caixões dos mortos. Aos milhares, e depois aos dezenas de milhares, depois aos milhões, aos centenas de milhares e aos milhões. Os mortos voltando nos caixões. O impacto da guerra, ele produz um impacto econômico brutal. A primeira manifestação é a inflação. A inflação, como sabem, é a desvalorização da moeda. Os mais novos nunca viveram um verdadeiro processo inflacionário, né? Mas a turma aqui da minha geração, em matéria de inflação, a gente viu de tudo, né? Inflação dura, né? Aquela inflação em que o teu salário fica reduzido a metade em 30 dias. Vocês talvez não saibam, 5 países viveram a experiência da escala móvel de salários, que é uma das grandes reivindicações transitórias que está no programa de transição que Leon Trotsky elaborou em 1938. O Brasil foi um deles. No Brasil existiu reajuste mensal de salários. Primeiro anual, depois semestral, depois mensal de salários. No Brasil existiu escala móvel de salários. No Brasil, na Itália, alguns poucos países. A inflação era brutal. E ela decorria do fato de que havia penúria, escassez, miséria. Ou seja, o governo, a monarquia, era incapaz de garantir sequer o abastecimento, porque tinha que, em primeiro lugar, vender a produção, exportar alimentos, para conseguir ter reservas, para poder pagar os empréstimos externos. E, ao mesmo tempo, tinha que alimentar o exército. Logo, as cidades sangravam. A colheita do trigo da Ucrânia ou ia para conseguir vender, para conseguir dinheiro para as reservas, ou ia para o exército. Logo, não havia pão nas cidades. Durante a guerra, de 14 a 17, a ração mínima do pão foi reduzida de 1,5 libra para 750, 0,75 de 1 libra de pão, que era a medida que eles utilizavam. São estes 4 fatores fundamentais, que são fatores objetivos, que explicam a queda da monarquia. A queda da monarquia é uma revolução democrática, é uma revolução burguesa, se quisermos. Vejam, as revoluções podem ser caracterizadas, nós podemos usar muitos critérios para 3 ou 4, não muitos. Uma revolução pode ser definida por quem a faz, quem é o sujeito social. Pode ser definida pela tarefa que ela realiza. O que ela transforma. Pode ser definida por quem a dirige, ou pode ser definida pelos seus resultados.
Eu acho que o melhor critério é fazer uma síntese dos 4, ou seja, problemas complexos não têm respostas monocausais, tem que ter uma resposta pluricausal. A Revolução de Fevereiro, pelas tarefas, é uma revolução democrática. Pelo sujeito social, entretanto, é uma revolução proletária e popular, proletária e camponesa. Proletária e camponesa porque é uma revolução que tem uma forma de insurreição militar, e o exército é fundamentalmente o campesinato em uniformes, com armas. Então o sujeito social é a classe trabalhadora urbana e os camponeses em uniforme. Isso pelo sujeito social. Pelos seus resultados é uma revolução burguesa. Ela muda o regime político, ela derruba a monarquia, proclama uma república democrática. Mas o paradoxo da Revolução de Outubro, se nós a compararmos com os processos revolucionários posteriores, é que o intervalo entre a Revolução Política Social, a Revolução Política Democrática e a Revolução Socialista, a Revolução Anticapitalista, a Revolução Social, foi curto. Nós estamos falando do intervalo que vai de fevereiro a outubro. Vocês sabem por que nós chamamos Revolução de Outubro, que foi no dia 25 de outubro, mas do calendário juliano, enquanto que no Ocidente se utilizava o calendário gregoriano. Estão familiarizados com esse tema dos calendários? Juliano é o velho calendário romano. Se diz Juliano porque é da época de Júlio César, o próprio, o César, aquele. Gregoriano por um papa que no século XVI fez um ajuste, porque o calendário juliano acumulava um número muito grande de dias, porque o movimento de rotação da Terra em torno ao Sol não é precisamente 365 dias, é 365 dias, 6 horas e tantos minutos. Então foi feita uma adaptação. A Rússia manteve o calendário de Bizâncio. Por quê? Porque o czar de todas as Rússias considerava-se um herdeiro dos Césares de Bizâncio. E os Césares de Bizâncio, se quisermos, Império Romano do Oriente, consideravam-se herdeiros de Júlio César. Portanto, o imperador da Rússia considerava-se o César do século XX. Então ele manteve o calendário de Júlio César. A Revolução de Fevereiro e Outubro, o intervalo foi muito curto. E, portanto, responder a esta peculiaridade é importante. Por quê? Porque aí está a dinâmica da Revolução Permanente. O que é a dinâmica da Revolução Permanente? Ou, se quisermos, aquilo que nós podemos chamar o mecanismo do processo revolucionário, se quisermos também podemos chamar isso as leis de todo o processo revolucionário contemporâneo. O mecanismo interno das revoluções contemporâneas é que elas podem, e se iniciam como revoluções em torno de reivindicações mínimas, reivindicações democráticas, reivindicações agrárias, reivindicações nacionais. A revolução pode começar porque há fome, porque há desabastecimento. Quando eu digo a revolução começar, quer dizer abrir-se uma situação revolucionária em que a disputa pelo poder é possível. Isso é a revolução colocar-se em movimento e se iniciar. É quando a luta de classe passa a um patamar da qual a luta pelo poder é, em princípio, possível. Portanto, a revolução não é a insurreição. Isso é uma concepção estranha ao marxismo. A insurreição é um ato militar, que é feito por muito poucos. As massas não participam de insurreições. Nem participaram da insurreição em outubro. A insurreição de outubro é um assalto profissional ao poder feito pelo Comitê Militar de Petrogrado. Não chamaram ninguém a sair às ruas. Não teve manifestação às 16 horas em frente ao Rio Neva. O Comitê Militar Revolucionário apoiado, e nos 3 regimentos que eram leais ao Soviet, tomou de assalto a Fortaleza Pedro Paulo, o Palácio de Inverno, a estação de trem, o telégrafo. É uma operação técnica, militar. Mas o processo revolucionário coloca em movimento milhões. E entre fevereiro e outubro, organizados através da democracia direta em conselhos, que basicamente são assembleias de todos aqueles que compartilham o espaço, onde vivem, onde trabalham. Hoje em dia nós diríamos onde estudam também.
reunidos em assembleias, elegem representantes e decidem quais são as suas reivindicações. E a Revolução de Outubro, de fevereiro, ela começa porque as massas querem que a guerra pare. Não querem mais ver os seus morrendo. Querem que os soldados voltem das trincheiras. A guerra tem que acabar. E daí decorre a reivindicação de que querem que o nível de vida, o padrão de vida seja controlado, que a inflação não devore os seus rendimentos, os seus salários. E naturalmente os camponeses querem terra. Naturalmente as nações oprimidas querem independência. E a revolução começa em tom de reivindicações mínimas. Eu quero pão para comer, não quero que o meu filho morra na guerra, quero que o meu país seja livre, quero que os meus... que a minha comunidade tenha acesso à terra e as obrigações feudais sejam suspensas. Isso é o início de um processo revolucionário. Mas a dinâmica do processo de revolução permanente coloca a necessidade de derrotar o capitalismo para garantir as reivindicações mínimas. Por isso se diz a revolução em permanência ou ininterrupta. No caso da Rússia, o partido de Lenin, o partido bolchevique, foi o partido que, no calor do processo revolucionário, disse desde o início: nós estamos dispostos a tirar a Rússia da guerra, e se o preço para tirar da Rússia da guerra é perder metade da Ucrânia, nós trocamos terra por vidas. Isso disse o partido bolchevique. Se o preço para acabar com a matança, com milhões de mortos voltando para as comunidades camponesas, for sacrificar terra, for aceitar a derrota na guerra, for negociar um acordo de paz com a Alemanha e fazer concessões. Quando você perde a guerra, você tem que fazer concessões. E fazer concessões naquele momento era trocar terra por vidas. E o partido bolchevique foi o único que disse: as vidas são mais importantes que a terra. Todos os outros partidos diziam: a pátria é mais importante. É pela pátria que lutamos. Nem 1 centímetro quadrado da Ucrânia, morreremos todos se for preciso. A tunda é nossa. E os bolcheviques disseram: não. Talvez não. Talvez a vida seja mais importante. E os camponeses disseram: pelo amor de Deus. É claro que as vidas são mais importantes que a terra. E assim os bolcheviques foram conquistando maioria e foram conquistando confiança. Porque disseram, exigiam dos governos provisórios: saiam da guerra, convoquem a Assembleia Constituinte, a reforma agrária agora, já, suspendam o pagamento da dívida externa, garantam alimentação para as cidades. E as massas deram crédito aos líderes conciliadores, aos mencheviques, aos cesseristas, até o momento em que perderam a paciência. Sabe quando as massas perderam a paciência? E muito rapidamente perderam a paciência. Porque Kerensky não teve melhor ideia, em julho, entre fevereiro e outubro, de fazer uma ofensiva final. O governo provisório tinha um primeiro-ministro que, acidentalmente, vinha da mesma cidade da qual vinha Lenin. O pai de Lenin era diretor de escola. Pertencia à nobreza, não sei se sabiam. Assim como Engels vinha de uma família burguesa, pai de Lenin, ao ser diretor de escola, tinha direito a um título de nobreza. O mais baixo estatuto dos títulos de nobreza, mas Lenin tinha estatuto de nobre. É uma ironia da história. O líder da revolução anticapitalista do século XX era fidalgo. Trotsky era filho de camponeses, médios. Como vocês veem, para a classe trabalhadora vencer, ela precisa deslocar os elementos mais capazes, mais corajosos, mais íntegros das outras classes, inclusive para construir a sua própria liderança. E foi neste processo, então, que foi possível vencer em outubro, porque Kerensky lançou a ofensiva final e perdeu a ofensiva final. Foi uma catástrofe, foi apocalíptica a derrota do exército russo. E desesperados, a nobreza e a burguesia, diante da derrota militar de Kerensky, não tiveram a melhor ideia de que tentar um golpe fascista. Encontraram um alucinado, chamava-se o general Kornilov, um delirante, que depois desapareceu da história. A história tem o papel dos personagens na história, os delirantes.
E em situações de crise, personalidades excêntricas, extravagantes, às vezes sobem, digamos, à ribalta da história. Nós tivemos vários. O último dos mais incríveis personagens nossos é o Figueiredo. Eu tenho um prazer especial, eu sempre encaixo em qualquer tema falar mal do Figueiredo, porque o Figueiredo era inacreditável, um desmiolado. Como é que um desmiolado como Figueiredo chegou à presidência do Brasil? É um mistério, absoluto mistério. Mas os russos tinham Kornilov. Kornilov, depois da derrota da ofensiva final de Kerensky, em julho, não teve melhor ideia. Golpe fascista. E vai para o golpe, tenta o golpe. Quando ele vai para o golpe, a situação é a seguinte: Lenin, perseguido pelo governo Kerensky, que estava exilado na Finlândia. Trotsky estava preso na fortaleza de Pedro e Paulo. O partido bolchevique ilegalizado. Não tinha mais sequer jornal diário, que era uma folha. Não tinha mais folha diária. E a orientação da direção bolchevique foi frente única militar com Kerensky contra Kornilov. Nenhuma confiança política em Kerensky. Todos contra Kornilov. Estamos no campo militar de Kerensky contra os fascistas. Grande política. Era uma minoria antes disto. Depois desta política, pela primeira vez, quando há novas eleições nos soviets, nos conselhos, pela primeira vez, depois de agosto de 17, os bolcheviques ganham as eleições dos conselhos em Petrogrado e em Moscou. Só depois da linha contra Kornilov, contra os fascistas, marchamos juntos com Kerensky. Nenhuma ilusão nos reformistas, nenhuma ilusão em Kerensky, que mandou os filhos da Rússia camponesa morrerem nas trincheiras diante do exército alemão. Mas contra Kornilov, unidade militar, lutamos lado a lado. Apoiamos a nossa arma no ombro de Kerensky para matar Kornilov. Essa era a fórmula. Fórmulas plásticas, para que as pessoas entendessem bem. E depois foi rápido. Na sequência, em setembro, já era a maioria, começou-se a preparar a insurreição. O tempo me espreme, vou fazer só um comentário de... Obrigado. O mundo contemporâneo. Ser socialista no século XXI, ser bolchevique. Quer dizer, se algum de vocês quiser ser bolchevique, que eu acho uma boa ideia, considerem isso um convite público. Unam-se aos bolcheviques. O que é ser bolchevique no século XXI e em que consiste a luta pelo socialismo internacional no século XXI? Bom, em primeiro lugar, eu vou ter que ser breve, entendem? Vou fazer coisas telegráficas. Não esperem agora muitas explicações. O tempo não permite. Primeiro, não é possível ser socialista no século XXI e fechar os olhos e fingir que não aconteceu nada no século XX. Não é razoável, pessoal. Houve um drama histórico no século XX. Todas as transições ao socialismo foram interrompidas. Todas elas degeneraram em graus diferentes. A Romênia não é Cuba. Tchecoslováquia não é Coreia do Norte. A Rússia mesmo não era Polônia, por exemplo. Graus diferentes. Mas todas elas degeneraram ou se deformaram em regimes totalitários em que um aparelho burocrático que tinha imensos privilégios materiais e culturais tinha um monopólio do controle político. E as amplas massas estavam completamente alienadas de qualquer tipo de participação política. Regimes ditatoriais ferozes, ditaduras que utilizaram métodos iguais, como métodos não inferiores, iguais aos métodos do fascismo. Exatamente, aos métodos do fascismo. Nós estamos chegando a um acordo agora no final. Eu estou sentindo um clima, Então este é o primeiro livro. Isso é uma brincadeira, não se ofenda. É só amor, na boa. Não se entusiasma. Calma. Você vai ter o seu minutinho daqui a pouco.
Então, primeiro, nós não podemos fechar os olhos para o século XX. Ocorreu uma tragédia histórica. Muito bem, era inevitável a tragédia histórica. Vocês sabem que os historiadores adoram debater contrafactuais. Eu vou vos poupar disso. Só historiadores gostam de discutir o que teria acontecido se. Então, isto é um tema para especialistas. Eu sei que todo o Instituto de Educação e militantes revolucionários não especulam, não tem sentido fazer especulações deste tipo. Como exercício histórico, pode ser modelos teóricos, é interessante. O fato é que há um padrão, que quando encontramos um padrão, como Claus disse, tem que haver forças econômicas e sociais poderosas, que não dependem da vontade dos indivíduos, que são muito maiores que a vontade dos indivíduos, que tem que explicar porque todas as transições ficaram interrompidas, não se construiu sociedades de abundância e se consolidaram regimes tirânicos. E, portanto, isso não é um conflito, não é uma luta entre Stalin e Trotsky. Vocês sabem que jornalistas do mundo inteiro, depois que Trotsky se refugiou no México, já no final da vida, não tinha onde morar, e Cárdenas foi solidário, naquela época o México vivia um processo bastante progressivo, um governo de tipo nacional desenvolvimentista. Perguntaram para Trotsky, mas por que você não tomou o poder em 23, 24, quando você tinha maioria no Exército Vermelho? Eles, porque se o grupo da oposição de esquerda, se a fração do Partido Bolchevique queria preservar o programa herdado do período da direção de Lenin, chegássemos ao poder naquelas condições, nós nos transformaríamos nos burocratas. Por quê? Porque não era possível distribuir os rios de leite do mel na Rússia atrasada, pobre, inculta, ignorante, depois da derrota da Revolução Alemã. Porque o socialismo não era possível, mesmo num país de dimensões continentais. Não era possível construir uma sociedade superior historicamente ao capitalismo na Rússia. Era possível construir uma sociedade superior ao que era o czarismo. Ao czarismo era possível, e fizeram. Atenção, a Rússia nos primeiros 20 anos saiu de ser o mais decadente dos impérios ocidentais e se transformou na segunda economia do mundo. Venceu o capitalismo europeu, mais poderoso deles, o alemão, que dominava os recursos de toda a Europa Ocidental, porque dominava a economia francesa, dominava a economia italiana. Portanto, a Rússia sozinha contra toda a Alemanha, toda a Europa Ocidental, liderada pelos nazistas, a Rússia venceu. Entregou 25 milhões de vidas, mas venceu na linguagem do canhão, da aviação, do tanque, da metalurgia, da siderurgia, do petróleo, da indústria. Fez façanhas, mas não construiu o socialismo. Então este é o primeiro elemento. Então alguma coisa temos que aprender. Primeira conclusão: se alguém está pensando que nós vamos fazer uma espécie de aldeia gaulesa do Asterix do Obelix no Brasil, sozinhos, um socialismo moreno, brazuca, tropical, com uma trilha sonora bacana, né? A trilha sonora boa, não vai rolar. Não é possível. Não é possível o socialismo no seu país. Segunda observação: não só as burocracias apropriaram-se do poder, como depois restauraram o capitalismo. E terceira e última observação: ainda assim, 100 anos depois, é possível. Por que é possível? Então este é o meu último comentário. Porque veja, o intervalo de 100 anos é um intervalo muito importante do ponto de vista histórico. Estamos falando hoje, basicamente, intervalo de 3 gerações. 30 e poucos anos é o padrão internacional para classificar o intervalo de uma geração, 30 anos. Então nós poderíamos nos perguntar: estes 100 anos não demonstraram que o projeto estava condenado desde o início? Não é um intervalo histórico suficiente? Vocês querem quantos? Vocês, os marxistas, têm uma resposta para isso? Porque milhões e milhões de trabalhadores, se nós formos dizer socialismo agora,
queremos lutar pelo socialismo. Unem-se a nós. Vamos nos perguntar, mas não ficou provado que não era possível? Não deu errado? Qual é a nossa resposta? Então eu acho que a nossa resposta começa com um argumento simples. Enquanto uma classe explorada existe, ela não vai parar de lutar. As pessoas desistem, as pessoas quebram, as classes não. As classes não podem cometer harakiri. A classe trabalhadora, ela não pode renunciar à defesa dos seus próprios interesses. Ela pode dar um passo atrás, ela pode tentar manter posições, ela pode perder confiança em si própria. Ela pode viver como está vivendo hoje a fragmentação das organizações revolucionárias no Brasil, que é triste, mas é a vida. Mas uma classe não pode sabotar os seus próprios interesses. Quando alguns recuam, outros se levantam. Nenhuma classe social renuncia historicamente à defesa dos seus interesses. E se Marx estava certo, socialismo é o vocabulário em que se expressam os interesses daqueles que vivem do trabalho, que é o proletariado moderno, e no seu interior a classe operária. E portanto, ainda que 100 anos depois nós não temos como dizer aonde está o socialismo, e nós não temos onde dizer o socialismo está ali, nós não podemos dizer isso. 100 anos depois da Revolução de Outubro, nós podemos dizer ainda, aqueles que vão enterrar o capitalismo ainda estão de cabeça erguida. E das suas fileiras surgirão milhares e milhares de combatentes que irão honrar os que morreram pela mais bonita bandeira da história do século XX. Obrigado.